Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Muitíssimo obrigado, um abraço carinhoso a todos vocês que nos acompanham de segunda a sexta-feira aqui pela Band do Rio Grande do Norte, pela Band do Ceará e também através do portal de notícias do Rio Grande do Norte. www.potiguarnoticias.com.br. Hoje os prefeitos do Brasil e, claro, do Rio Grande do Norte encontram-se em grande parte na capital federal, em Brasília, e estão lutando lá por alguns itens. Inclusive, tem uma reunião marcada com o senador pelo Rio Grande do Norte e ministro da Previdência, Garibaldi Alves Filho. O que querem os prefeitos? Querem que um tratamento mais, que eles chamam um tratamento mais adequado em relação à cobrança do INSS para os municípios. O dinheiro do FPM, muitos municípios tiveram uma queda no fundo de participação do município e o pouco dinheiro que veio foi imediatamente sequestrado pelo INSS, ou seja, imediatamente sacado pelo INSS sem que os municípios nem acesso ao dinheiro venham a ter. Essa é uma briga que vem de longo tempo entre os municípios e a Previdência Social. Um outro ponto que está sendo debatido lá em Brasília pelos prefeitos, em mais uma marcha a Brasília, é justamente a questão da emenda 29, que diz respeito ao financiamento da saúde nos municípios. Atualmente, os municípios e os estados recebem o insuficiente para cuidar da saúde e o resultado é o caos nos hospitais públicos. No programa de hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade, um conceito que vem sendo defendido no Rio Grande do Norte por Clésio Brezeguelo, que é o criador, o inventor, o proprietário do Veredas do Lago Azul e outros empreendimentos aqui no estado. Nós vamos falar se é possível, hoje tentar entender da melhor forma possível como é que pode se trabalhar a questão do desenvolvimento, a questão da construção civil com sustentabilidade, ou seja, respeitando o meio ambiente. Clésio, queria agradecer a sua presença aqui no programa Conexão Potiguar, tudo bem? Tudo bem, bom dia, boa tarde, né? Boa tarde a você, aos telespectadores. Essa questão de urbanização, de conceito de construção, ela esbarra sempre naquilo que é mais fácil de se fazer. Existe uma propensão minha ou de qualquer outra pessoa que trabalhe na área de procurar o modo mais fácil de se implantar uma determinada obra. Acontece que o modo mais fácil nem sempre é aquele que traz um maior respeito ao meio ambiente e até mesmo às pessoas. Porque se você desrespeita o meio ambiente, como consequência final, gera-se um desrespeito à pessoa humana. Eu achei bacana isso que você falou, justamente porque o meio ambiente, exatamente, são as pessoas. Na verdade, o mais importante do meio ambiente são as pessoas. Talvez no meio ambiente, fora dos recursos naturais, o elemento mais importante, que menos é levado em conta, é justamente o ser humano, né? Ele faz parte de um todo, e às vezes age como se fosse separado, como se fosse a parte. Isso não é verdade. Nós somos começo, meio e fim nessa história toda do meio ambiente e da sustentabilidade. Então, é muito importante entender isso tudo dentro de um único bloco. É um conjunto único onde esses fatores vão sendo arranjados ou posicionados para que você não faça algo que vá ferir diretamente ao meio ambiente, mas que também não resulte em algo que seja, ao invés de ser para o bem-estar, seja para desconforto do ser humano. Então é a junção, né, da natureza com o ser humano. Mas vamos dar um exemplo claro aí. Por exemplo, nós vamos fazer uma construção e nesse espaço tem pedra, tem árvores. Como é que integra isso a essa construção? Sem derrubar, arrancar as árvores, sem entupir o rio, sem remover as pedras. O conceito Veredas de construir, porque nós estamos desenvolvendo um conceito de construir. Não é uma construção de uma determinada forma em um determinado lugar. Ele é um conceito de construção porque ele tem que se adequar ao local onde ele vai ser aplicado. Então, se você tem em um determinado lugar, você tem uma vegetação abundante, a casa jamais vai ser igual a um local onde não exista vegetação alguma. Você não pode fazer uma casa num local onde existe um grande declive e presença de rochas, da mesma forma como você faz num terreno arenoso.
Mas isso, na maior parte das vezes, é sanado, é resolvido com uma pavimentação ou com uma consolidação de um bloco de concreto, de forma que a casa é pensada para ser o mais sólida possível. Mas, às vezes, isso resulta em uma construção totalmente avessa ao ambiente onde ela é inserida. E isso, na realidade, acaba trazendo como consequência final uma moradia que não é condizente para o ser humano que está ali residindo. Então, acaba sendo um desrespeito também ao ser humano. Me dê um exemplo assim prático de como é que você aproveita os recursos presentes naquela área, recursos naturais. Você citou, por exemplo, as pedras. Normalmente, um local onde nós temos pedras é um local que existe um desnível acentuado de terreno. Quando você tem um desnível acentuado de terreno, o vento reinante naquele local, ele quase sempre é ascendente, pela própria característica de relevo. Então você tem que trabalhar janelas posicionadas em um ponto da casa, onde a ventilação fria possa entrar e ter o ponto de saída para que a ventilação quente saia da sua casa. Você aproveita então aquela formação rochosa, aquele declive ou aclive acentuado, para que você, dirigindo a ventilação, você tenha, por exemplo, uma economia da utilização de ar-condicionados ou de ventiladores. Então você consegue com isso tirar proveito daquele local. Isto falando especificamente do relevo, mas você citou as pedras. É um exemplo bastante característico. As pessoas hoje compram pedras para compor um jardim. As pessoas compram pedra para se fazer um alicerce e depois vão construir uma casa em um local que é rochoso e retiram as pedras que lá existem. Então, existe uma certa incoerência nisso. Não é se contrapor à natureza, nem tampouco fazer uma caverna naquele local. É fazer uma residência que seja realmente agradável, mas se aproveitando de todo aquele recurso natural que já existe no local. Brazigello, pedir licença ao senhor e aos nossos telespectadores para um rápido intervalo comercial e, na sequência, nós voltaremos conversando ainda com Clésio Brazigello sobre esse conceito Vereda, sobre essa forma de construir integrando a natureza. Um minuto só e a gente já volta.